ouvindo aqui também? Gente, pode começar, professora, a palavra é sua. Começar, então. Boa tarde, pessoal. Fico muito feliz de dar essa aula para vocês. Esse é um tema que me ocupa, acho que mais da metade da minha vida, Jennifer, porque são 37 anos estudando essa área, né? E claro que foram tantos aprendizados. Eu comecei no Centrinho em janeiro de 1983 e naquela época nós não tínhamos, obviamente, o entendimento do que é uma disfunção velofaríngea como nós temos hoje. Então, foram muitos anos, no início principalmente, tentando entender. A literatura era bem escassa, era pobre, e principalmente para nós que estávamos no Brasil, chegava com muito atraso, né? Então, essa sou eu. Para quem não sabe, eu fui 9 anos fonoaudióloga do Centrinho, e depois, quando abri o curso de fonoaudiologia, em 1990, eu me dediquei, prestei concurso, passei e acabei me dedicando à docência, mas, na verdade, eu nunca saí do Centrinho, porque desde que eu ingressei como docente do curso de fonoaudiologia aqui da FOB, a minha área clínica de pesquisa e de extensão sempre foi as anomalias craniofaciais, especificamente as fissuras labiopalatinas, né? E de lá para cá, eu passei por muitos altos e baixos, assim, tentando fazer pesquisa para conseguir equipamento, tentando aprimorar as pesquisas para desenvolver, aprimorar métodos de avaliação de fala, especificamente a perceptiva auditiva, as instrumentais de avaliação da disfunção velofaríngea, como da naso, da vídeo, as técnicas acústicas, né? E depois, quer dizer, tentando prevenir as alterações de fala pelas decorrentes das fissuras labiopalatinas através da palatoplastia. Por isso coordenei o projeto Flórida durante 20 anos, na busca incessante de uma técnica cirúrgica, não eu, né, mas o projeto, na melhor, na idade ideal, para que esses pacientes não tivessem uma disfunção velofaríngea. Também dediquei grande parte da minha vida a estudar os obturadores faríngeos para aqueles pacientes que, por alguma razão, não podiam operar, e que talvez a gente volte a falar especificamente sobre os obturadores faríngeos, mas hoje os obturadores faríngeos eles têm um objetivo muito diferente da época que a gente começou, e por incrível que pareça, né, as técnicas de terapia, as estratégias usadas em terapia, elas também chamaram muito a minha atenção, porque por anos eu achava que a fonoterapia não precisava ser tanto estudada, porque era o arroz com feijão do fonoaudiólogo, todo mundo aprende terapia. Só que nós convivemos com tantos mitos que rondam aí a fonoterapia, né, que faz com que as pessoas acreditem que é um tratamento que é a perder de vista, que tem que ser muito longo e tudo, que quando uma família tem uma indicação para o seu filho de fonoterapia, eles ficam muito desanimados, porque eles querem alguma pílula mágica que resolva o problema, porque na cabeça deles terapia é a perder de vista. E aí, então, já há alguns anos eu venho pensando que alguma coisa tem que ser feita também para estudar a fonoterapia, né? Mas, aqui, como vocês são alunos, nós precisamos falar, assim, qual a função do fonoaudiólogo na equipe,
né, interdisciplinar que trata pessoas com anomalias craniofaciais. Então, nós, fonoaudiólogos, avaliamos as habilidades de fala, de linguagem, de audição, de alimentação, né? E com o objetivo de determinar o tratamento mais adequado de fala, realizamos a intervenção para o tratamento dos distúrbios da comunicação e alimentação, e lembrando que o nosso trabalho sofre por inúmeros fatores, né, que interferem aí na comunicação dos indivíduos com fissura, que é o tipo e a gravidade da fissura, a idade e o tempo cirúrgico do palato, né, a idade que o paciente foi submetido à cirurgia primária, se essa cirurgia teve ou não teve êxito, se ficou fístula, né? Qual é a condição da função velofaríngea, a condição audiológica, a condição socioeconômica e linguística, enfim. É um pacote aqui de coisas muito importantes que nós temos que considerar quando avaliamos o paciente, quando determinamos o tratamento adequado e quando nós, particularmente, fazemos a intervenção para o tratamento dos distúrbios da comunicação, especificamente em relação à professora Jennifer e eu, que, além de tudo, ensinamos todo mundo, né, todos os alunos, a lidar com tudo isso. Muito bem. Então, aqui só para relembrar o que a professora Jennifer já falou na aula, a doutora Thelma acabou de falar, é muito importante que todos nós tenhamos assim, em mente a importância do mecanismo velofaríngeo, né? Que o mecanismo velofaríngeo é um mecanismo, ele é uma engrenagem de 3 estruturas, que é o movimento para cima e para trás do palato mole, né? Ou véu palatino, que é a mesma coisa, veja que está o palato mole. Ao mesmo tempo que as paredes laterais da faringe, elas se mesializam e a parede posterior da faringe, ela se anterioriza. Então, vejam, isso é uma engrenagem, gente. Essas estruturas aqui, elas só fazem essa engrenagem, né, durante uma atividade aprendida. Por quê? Porque em repouso, quando a pessoa está respirando pelo nariz, esse mecanismo velofaríngeo não existe, né? Então, não adianta a gente colocar, inclusive, uma fibra ótica aqui, entrar pelo nariz do indivíduo, vir aqui e querer olhar o mecanismo velofaríngeo. Se ele não estiver falando nada, não existe, nós não vamos ver engrenagem nenhuma, porque essas estruturas estão aí paradinhas para que o paciente, então, respire pelo nariz. Tudo isso só vai funcionar com qual objetivo? Para determinar o equilíbrio da ressonância oral e nasal, dos sons da fala, e que isto é aprendido. Né? Nós não nascemos sabendo fazer isso. Eu não estou considerando aqui o fechamento velofaríngeo para outras atividades, como vômito, como deglutição, tá? Porque isso a gente já nasce sabendo, isso é reflexo, então isso não nos interessa. Aqui nós falamos dessa engrenagem que é o mecanismo velofaríngeo para a fala, porque para a fala é aprendido. Né? Então, vejam aqui, né, quando a pessoa falou o me, a energia se distribuiu pela boca e o nariz, e quando ele falou o P e o B, não. Por quê? Porque esta passagem aqui teve que ser bloqueada pela ação do mecanismo velofaríngeo. Numa outra... não tem som, tá, gente? Eu acho que vocês não vão escutar som, mas não é mesmo interesse aqui que haja som. Concentrem-se aqui agora, esse é uma pessoa, esse é um indivíduo normal, né? Que quando ele não está falando nada, veja, existe esse espaço aqui. Por quê? Porque ele está respirando pelo nariz, né? Está respirando. A hora que ele falar um determinado som, que não pode ser o som nasal, tem que ser qualquer outro som oral, o véu palatino vai se elevar, vai para trás, para encostar na parede posterior da faringe, ao mesmo tempo que as paredes laterais da faringe também encostam. E aqui, então, vocês estão vendo a pessoa falando, né? E aqui, então, o véu palatino se mexendo e encostando aqui na parede posterior da faringe. Essa é uma visão bidimensional,
né? Então, aí não nos permite ver as paredes laterais. Ao contrário dessa daqui, que é uma imagem nasoendoscópica, que nos permite, sim, ver também o movimento mesial das paredes laterais da faringe. Opa. Agora, quando esta engrenagem, tá, não está funcionando adequadamente, o que acontece? As estruturas podem até se mexer, ou não, né? Depende do caso, que mais tarde nós vamos falar. Mas, veja, elas não se fecham. Então, como elas não se fecham, o que acontece? A área e a energia acústica adentram a cavidade oral e, indesejavelmente, também passam para a cavidade nasal, tornando a fala, né, com excesso de energia acústica no nariz, que vai, então, dar um fenômeno acústico chamado hipernasalidade, popularmente conhecido como fala fanhosa. Lembrando que esse é um fenômeno acústico, então ele só acontece em sons que precisam de vozeamento, que precisam de vibração das pregas vocais. Então, hipernasalidade, né? Nós vamos ver, vou reforçando daqui para frente, é um fenômeno que acontece em sons que têm vibração de pregas vocais. Então, vejam, esta falha no fechamento velofaríngeo, ela causa alguns problemas para a fala. O principal deles é o que é o mais estudado, é o mais conhecido, é o que as pessoas mais percebem, que é a hipernasalidade, né? Quem nunca ouviu, mesmo leigo, quando ele conta uma piada de fanho, é porque, inclusive, ele imita, é que ele sabe o que é uma hipernasalidade, né? Ele não sabe descrever, ele não sabe por quê, enfim, mas é um fenômeno muito percebido. Só que, além dele, também existe a emissão de ar nasal e que pode ou não vir acompanhada de articulações compensatórias que, muito bem, a professora Jennifer já explicou para vocês. Eu e a professora Jennifer trabalhamos juntos há quantos anos, né, Jennifer? Talvez aí desde 1988, 89, Jennifer. Prefiro dizer 1900 e bolinha, Marinê. Não, 80... Olha, a gente é tão jovem. Eu fico Quando tão impressionada. Da Dinamarca, eu te conheci naquele ano. Eu fico tão impressionada, assim, como a gente parece jovem aqui nessa foto, né, Gê? Mas a hora que a gente fala nas décadas, assusta. E aí, assim, quantos anos que eu e a professora Jennifer, a gente vem estudando este fenômeno que é a hipernasalidade, que tanto problema causam as pessoas que as têm, né? E o que a gente percebe é que tanto alunos, como profissionais, como estudantes, fazem muita confusão conceitual. Muitas vezes acham, por exemplo, que quando um paciente, ao invés de falar sai com esse escape de ar nasal, a pessoa acha que escutou uma hipernasalidade no S, né? Só que o S não tem hipernasalidade, porque ele não é um fonema vozeado, ele é um fonema não vozeado. Então, o que a pessoa escutou? Ela escutou um escape de ar nasal, né? Indesejado, errado, não devia acontecer. Então, é muito importante que esses conceitos sejam muito bem fixados, porque senão isso vai comprometer a nossa avaliação e aí, então, vai comprometer o tratamento que nós vamos definir. Então, outro momento, a gente vai entender bem como é que funciona essa coisa do vozeamento e tudo, mas é importante, alunos, que se entendam que hipernasalidade é um fenômeno que é percebido apenas nas vogais, porque todas as vogais são vozeadas, e nas consoantes vozeadas. Então, no português, das 19 consoantes, tá, apenas 6 não são vozeadas, que são o p, t, k e o s, sh. Todas as outras são vozeadas. E, então, todas as outras que são vozeadas
Quando há a disfunção velofaríngea, então, elas ficam com hipernasalidade. Mas eu também não posso esquecer que o impacto da disfunção velofaríngea não é só na ressonância de fala, é na articulação, né? Como a professora Jennifer já falou, já descreveu as articulações compensatórias, né? As articulações compensatórias são estratégias de reparo que o indivíduo, quando está adquirindo sons da fala em condições adversas, que o palato ainda está aberto, ele pode internalizar esta forma errada de tentar fazer as pressões de ar que deveria acontecer na cavidade oral, ele acaba fazendo essa pressão acontecer na laringe ou na faringe e depois, então, ele acaba internalizando. Além disso, gente, o impacto da disfunção velofaríngea também pode acontecer no próprio vozeamento, na própria fonação. Muitas vezes, por conta de um abuso vocal nas pregas vocais, como estratégia compensatória, ou o contrário, né? Às vezes é um paciente que tem uma fraca pressão subglótica, o próprio cérebro, porque esse aparato vocal, esse aparelho fonador, ele está funcionando em condições adversas, então é como se o cérebro economizasse a distribuição aí da energia entre nervos e músculos, já impondo uma fraca pressão subglótica. Então é como se é a síndrome da voz fraca, né? Como também uma estratégia compensatória, muito comum, inclusive, os pacientes fazerem um desvozeamento das consoantes explosivas e fricativas sonoras. E isso causa um impacto lá na avaliação e no tratamento, por isso a gente tem que ficar muito esperto. Vocês sabem muito bem quais são os pontos aí da nossa avaliação fonoaudiológica, né? Agora, claro que os principais, quando a gente fala em disfunção velofaríngea, nós estamos falando da importância da inspeção oral, da importância da avaliação perceptiva auditiva da fala e da avaliação instrumental, lembrando que na clínica, principalmente, usamos a nasofaringoscopia e a videofluoroscopia, porque essas técnicas permitem a visualização do mecanismo velofaríngeo. Agora, claro, não é só ter o equipamento, né? Por quê? Porque como nós sabemos que o mecanismo velofaríngeo em repouso não existe, essa engrenagem, este mecanismo que só acontece durante a emissão dos sons orais, nós temos que saber quais são esses sons orais. Nós temos que saber quais são as estratégias que eu, fonoaudióloga, lanço durante a avaliação nasoendoscópica, por exemplo, para modificar a atuação daquela engrenagem. Por isso que é muito importante, sim, a visualização do mecanismo velofaríngeo por meio dessas técnicas instrumentais. Porém, a gente tem que lembrar que o diagnóstico depende da interpretação subjetiva do fonoaudiólogo. E aqui, apenas para relembrar, nós fazemos, sim, toda a inspeção oral do palato, da língua, né, da oclusão do paciente, ou seja, do tipo de mordida, né, que ele tem, para saber quais são os problemas, as causas dos problemas de fala que ele apresenta. A gente observa a úvula, a gente observa se há ou não presença de fístula, porque, veja, se o paciente apresenta uma hipernasalidade, né, e apresenta um escape de ar nasal, e ele apresenta fístula, por exemplo, quem me garante que o problema é apenas uma disfunção velofaríngea e não a fístula, ou os dois? Então, fica muito complicado a gente avaliar a fala do paciente com uma fístula aberta, por exemplo, para avaliar o potencial do mecanismo velofaríngeo. Nós avaliamos as tonsilas palatinas, se elas estão dentro dos pilares, se elas estão fora dos pilares, se elas estão ausentes, né? Se elas foram já involuídas. Por quê? Porque as tonsilas, quando elas estão muito inchadas, quando elas estão muito grandes, elas impedem que o véu palatino se erga e vá para trás, né? É como se fosse assim algo que travasse. Então, nós precisamos ficar atentos sobre isso. Avaliamos a mobilidade desse palato mole,
né, a inserção do músculo, os arcos palatinos. Não é o caso agora, gente, da gente dar todo esse detalhamento, mas eu quero dar uma visão panorâmica aqui do nosso papel enquanto fonoaudiólogo nesta área da disfunção velofaríngea. Muitos pacientes, inclusive, é como se eles transferissem a engrenagem velofaríngea, o mecanismo velofaríngeo, que deveria estar na região velofaríngea, é como se eles estivessem com essa engrenagem aqui, olha. E aí é comum a gente ver pacientes fazendo um escape de ar nasal audível, com mímica facial e com a hipernasalidade. Então, veja, nós avaliamos tudo isso, nós avaliamos se há obstrução nasal, os hábitos deletérios, né? E muito importante, a produção da fala nos seus aspectos principais, que é a ressonância, a articulação e a fonação. Então, quando a gente pensa em articulação, claro que nós queremos saber se existe algum distúrbio fonológico, né? Quais são os distúrbios fonológicos? Todos esses daqui que vocês muito bem conhecem, que esse paciente que nós estamos falando aqui também pode apresentar. Lembrando que quando o paciente faz desvozeamento, porque ele tem aquela síndrome da voz débil, da voz fraca, e que ele tem pouquíssimo vozeamento, por exemplo, para falar o Z, o G, o V, muitas vezes o fonoaudiólogo desavisado, ele, quando não escuta vozeamento, ele acha que é um problema fonológico, e ele acha que é uma omissão de um fonema vozeado pelo seu cognato não vozeado. E muitas vezes o paciente... Não, o problema não é esse. O problema é que o paciente ele tem desvozeamento. Por quê? Porque ele tem uma fraquíssima pressão subglótica. Então, a matéria-prima dele, que é ar e energia acústica, já é muito fraco. Por quê? Porque por causa desse motivo. Então, a gente precisa muito bem entender os distúrbios articulatórios em todos os seus aspectos para a gente não fazer uma avaliação errônea, né? E, obviamente, nós também precisamos avaliar os distúrbios dento-oclusais, né? Como sigmatismo, alteração de ponto articulatória, se há projeção de língua, enfim. E é muito importante também avaliar as articulações, se há ou não as articulações compensatórias. Por quê? Porque, embora elas não sejam diretamente, né, não são obrigatórias, mas é muito comum encontrarmos pacientes com disfunção velofaríngea que apresentam essas articulações compensatórias, né? Agora, nós estamos falando aqui de pacientes com fissura labiopalatina, mas nós não podemos deixar de falar que a disfunção velofaríngea tem causas mais amplas, né? Então, a doutora Thelma já adiantou e eu achei ótimo, nós estamos falando aqui nesta aula de pacientes com disfunção velofaríngea decorrentes da fissura labiopalatina ou palatina operada. Nós não estamos falando aqui de pacientes, por exemplo, com uma insuficiência velofaríngea por uma ressecção de um tumor ou por um acidente com um objeto pérfuro cortante. Nós não estamos falando da incompetência velofaríngea gerada por um traumatismo craniano que dá uma alteração neuromotora. Nós estamos falando de insuficiência que o indivíduo, depois da palatoplastia, pode ter, que são a insuficiência, os erros de aprendizagem aqui, e eu vou falar depois também da velofaringe hipodinâmica. Então, nesta aula, eu não vou abordar a disfunção velofaríngea decorrente de uma incompetência neurológica, de um problema neurológico, tá? E nem uma disfunção velofaríngea relacionada aí a outras causas, por exemplo, como o uso de droga, né? Então, ao longo desses anos, nós tivemos muitos pacientes que tiveram, que corroeram a mucosa do palato, a mucosa do nariz, por exemplo, do uso de cocaína. Isso é bastante comum.
tá? Nós estamos falando aqui, por exemplo, de uma das causas da disfunção velofaríngea neste tipo de paciente com fissura que já operou, né? E que ficou com uma insuficiência de tecido no palato mole para efetuar o fechamento velofaríngeo e para pacientes que têm, às vezes, uma nasofaringe profunda, porque ele tem uma síndrome, por exemplo, um paciente com uma síndrome velocardiofacial pode apresentar uma nasofaringe profunda em função aqui do problema na angulação da base do crânio, né? Então, aqui, por exemplo, quando eu tenho essas imagens, esse é um paciente que já operou, né, e que não tem nenhuma abertura aparente no palato. E por que será que ele tem uma insuficiência velofaríngea? Quer dizer, então, se ele tem uma insuficiência velofaríngea, é porque ele tem uma falta de tecido aqui, que eu não posso afirmar só olhando pela visão oral, né? Esse é um paciente aqui que tem uma submucosa tradicional, né? Que, lembrando que não é porque ele tem uma úvula bífida que ele terá hipernasalidade. A literatura aponta que só 10% dos pacientes que apresentam essa fissura submucosa de palato é que tem sintomas para fala, né? Esse aqui, por exemplo, tem uma insuficiência velofaríngea, esse é um caso que está na cara, né? Mas que um palato bem curto. Esse daqui, por exemplo, é um palato que já foi operado, obviamente, né? E não tem nenhuma abertura aparente, mas é um caso que tem insuficiência velofaríngea. Então, é possível eu dizer que ele tem uma insuficiência de tecido só olhando pelo palato? Não, não é possível. Então, eu preciso, para eu saber se ele tem uma insuficiência velofaríngea, obviamente que eu vou fazer uma inspeção intraoral, mas eu não posso dizer apenas que ele tem uma falta de tecido fazendo esta análise intraoral. Esse é um paciente, por exemplo, que já fez a faringoplastia com retalho faríngeo e que eu até coloquei aqui que ele tem uma insuficiência velofaríngea porque o retalho dele ficou estreito, mas não é possível afirmar que o retalho ficou estreito pela inspeção intraoral apenas, tá? A fissura submucosa oculta, que é comum em pacientes com velocardio facial, por exemplo, geralmente é causada pela desproporção palato-faríngea e uma hipoplasia do músculo da úvula, cujo diagnóstico é apenas nasoendoscópico. Quando a gente abre a boca do paciente, a gente vê uma úvula aparentemente normal, mas é um paciente que apresenta hipernasalidade e nesta síndrome, né, velocardiofacial, acontece problema velocárdio, desculpa, uma disfunção velofaríngea em função aqui desses problemas. Claro que um paciente com fissura labiopalatina, que já operou, pode ter uma incompetência velofaríngea neuromuscular, pode, como qualquer outra pessoa, né? Mas não é o comum. Apenas lembrando aqui que um caso como esse, que é um paciente que teve um traumatismo craniano por acidente de carro, quando a gente abre a boca do sujeito, a gente está vendo nada anormal. Mas quando a gente vê ele falando, né, através da nasoendoscopia, veja, ele tem uma disartria e ele tem as estruturas, os músculos adequadamente, mas ele só consegue o fechamento velofaríngeo aqui na deglutição. Durante a fala, ele não consegue. Tá? Eu só passei assim para vocês não ficarem sem essa informação, mas não é a informação que nós vamos nos deter, porque o foco aqui é nos pacientes com fissura labiopalatina. E a disfunção velofaríngea também acontece numa falha dessa engrenagem aqui, gente. É uma falha, né? Quer dizer, não está faltando tecido, mas existe uma falha no uso, é um problema funcional. Embora vocês não vejam, não tenha som, acho que aqui tem, deixa eu só ver aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. Me diz se tem som aqui, tá, Gê? Tem som? Muito baixinho. Pera lá, então deixa eu erguer. Ótimo. Agora? Deu. Tá. Prestem atenção.
Essa paciente, ela foi diagnosticada como uma insuficiência velofaríngea, ela já estava com a cirurgia marcada, e aí nós fizemos a nasoendoscopia dela com prova terapêutica. Então, quando eu peço para essa paciente apenas emitir o som sem nenhum tipo de mudança de padrão, a impressão que se tem é que está faltando tecido no véu palatino. Mas no meio do exame vocês vão ver que eu dou estratégias para ela, eu falo assim, enche bem a boca de ar, olha, e faz isso aqui, ó, pá, pá. E a hora que ela faz, que ela acerta a engrenagem, o que acontece? Fechamento velofaríngeo. Então vejam aqui, olha. Estão escutando? Não estamos escutando. Não estamos. Mas, tudo bem, olha, veja aqui. Ela tem... Vai com a narração, Marinês. Vou fazendo aqui. Então, olha, veja, ela tá só repetindo sons e não fecha. Tá? A partir daqui, eu peço para ela, então, fazer uma prova terapêutica, tá? Eu dou uma prova terapêutica e veja como ela faz um fechamento faríngeo, tá? Isso significa o quê? Que uma criança que estava na fila da faringoplastia deixou de fazer e acabou fazendo apenas fonoterapia e resolveu o seu problema, né? Então, a gente precisa ficar muito atenta aqui ao erro de aprendizagem no uso da engrenagem, e eu queria aqui fazer propaganda para vocês lerem um artigo que nós publicamos sobre a nasoendoscopia da velofaringe antes e durante a terapia diagnóstica, antes e durante a prova terapêutica, por exemplo, para vocês verem quanto que faz diferença, né? E também, gente, muito pouco se falava da velofaringe hipodinâmica. Por quê? Porque os bons centros, os centros de países desenvolvidos, eles conseguem, uma que eles têm menos pacientes que a gente, eles operam, têm a oportunidade de operar na idade correta, às vezes é o mesmo cirurgião sempre, enfim, criança com boas condições clínicas e laboratoriais, enfim, mas um centro como o nosso, que é um centro muito grande, que recebe pacientes de sequelados, já operados muitas vezes, enfim, a gente começou a ver, nas últimas 2 décadas para cá, né, a velofaringe hipodinâmica, que é um conceito que já foi sugerido por Witt et al. Já em 1995, que se refere à presença de gap grande, né? Um gap velofaríngeo grande, ou seja, um gap que ocupa mais do que 50% do espaço velofaríngeo, e com movimentação limitada das estruturas velofaríngeas. E num estudo, né, que a professora Jennifer liderou, que eu participei também, esse conceito ainda foi expandido, né? Que muitos desses pacientes, além de ter ou pouco movimento ou nenhum movimento de paredes faríngeas, muitas vezes eles ainda fazem um movimento de oposição, né? E aí, esses pacientes muitas vezes combinam uma insuficiência de tecido, uma insuficiência, mais o erro de aprendizagem. Então, não é possível a gente pensar num único tratamento para eles. São casos extremamente complexos, né? Então, vejam, claro que depois da inspeção oral aqui, de todas as estruturas, é muito importante a nossa avaliação perceptiva auditiva, é o padrão ouro, né? Claro, a complementação com os exames instrumentais são fundamentais, mas a avaliação perceptiva auditiva é através dela que nós percebemos o problema, não é verdade? Então, essa é uma avaliação extremamente importante que
cabe ao fonoaudiólogo fazer com a mais alta expertise, considerando um protocolo validado, estudado, que contemple todos os fonemas do português, né? E lembrando que é muito importante que essa avaliação ela sempre seja feita com prova terapêutica, porque além da gente querer caracterizar o problema em si, nós ainda queremos saber se, com uma prova terapêutica, o paciente tem o potencial para modificar a sua engrenagem, tá? Então, por isso que eu chamo sempre atenção na prova terapêutica, seja na avaliação perceptiva auditiva, seja na videofluoroscopia ou na nasoendoscopia, tá? Aqui é só para mostrar que a gente está fazendo a avaliação aqui, eu estou pedindo para ela articular os sons ao mesmo tempo que eu estou utilizando aqui uma prova terapêutica, tá? Aqui nós vamos ter oportunidade de falar melhor sobre os testes que fazem parte da nossa avaliação perceptiva auditiva, e aqui também enaltecer a importância dos exames instrumentais, e que na clínica, geralmente, os centros utilizam a nasoendoscopia e a videofluoroscopia. É um privilégio quando, como um centro como o nosso, que tem essas duas técnicas, além das técnicas indiretas, né, de nasometria e de técnica fluxo-pressão, que, infelizmente, não são comumente usadas na clínica pelos centros que, muitas vezes, não têm a possibilidade de se dedicar à pesquisa também. Então, veja, gente, o diagnóstico diferencial das causas da DVF é fundamental, porque é a partir dele que poderemos determinar o tratamento ou a combinação de tratamentos, né, adequado. Então, lembre-se que para otimizar os resultados de fala, o tratamento da DVF ele deve ser individualizado, respeitando as características anatômicas e fisiológicas específicas e as necessidades gerais do paciente. E o tratamento da DVF, ele pode ser classificado em cirúrgico, que é o que a doutora Thelma tão bem falou, versus o não cirúrgico, né? Que nós vamos falar um pouquinho. E que a equipe, ela considera os seguintes critérios para definição de conduta, né? Quando a gente pensa em critérios para definir conduta para o tratamento da disfunção velofaríngea. Então, é muito importante que ele não tenha mais fístula presente, né? Tem que se considerar o tamanho e a forma do gap velofaríngeo, o grau de movimento das paredes, das estruturas velofaríngeas, a fisiologia dos músculos, se o paciente tem ou não tem obstrução nasal, a doutora Thelma falou do peso do paciente e, obviamente, a opção do paciente, né? A gente tem que escutar. E a gente vem aprendendo muito ao longo desses anos que a fala normal, preferencialmente, né, normal, é o objetivo do tratamento da disfunção velofaríngea. Claro que eu tenho que ser pé no chão, estar com meus pés no chão, porque, obviamente, dependendo do caso, não é possível atingir a fala normal. Mas eu preciso pensar que o que eu estou trabalhando para quê? Para uma melhora da fala, para mim, mas lá fora, na sociedade, o problema continua, ou eu vou trabalhar para que este paciente ele tenha uma fala que lá fora as pessoas não consigam identificar que ele tinha um problema. Então, a decisão clínica quanto à melhor conduta para o tratamento da DVF é complexa e tem implicações importantes, claro, que para o paciente, para a sua família, né, e para o sistema de saúde, porque se eu pensar que ele precisa de um obturador faríngeo, e aí, o sistema de saúde não tem? Se eu achar que o caso dele é uma fonoterapia, e se ele não tem fonoaudiólogo? Se a gente pensar que é cirúrgico, mas não tem um cirurgião plástico para fazer a cirurgia, então veja, o sistema de saúde tem que estar preparado. Por quê? Porque dependendo das causas da disfunção velofaríngea, são os diversos tipos de tratamento aqui
né? Então, de preferência que aquele centro seja capaz de oferecer todos os tipos de tratamento necessários. Agora, lembramos que a insuficiência de tecido, ela requer um procedimento físico. Eu não posso fazer terapia para repor um tecido que não exista ali. A não ser que o tecido esteja ali, ele só não aparecia por um problema funcional, mas isso eu já avaliei. A partir do momento que eu já avaliei e vi que esse paciente não tem tecido, preferencialmente a gente quer que ele faça cirurgia, feita uma vez só, né? Não há mais necessidade dele pensar em outra coisa. Veja que legal aqui o retalho faríngeo. Agora, muitas vezes ele não pode operar por alguma razão, então aí existe o recurso do obturador faríngeo, né? O obturador faríngeo, ele pode ser feito para criança, ele pode ser feito para adulto, ele repõe dentes ausentes, reborda alveolar, ele tem sua indicação de forma permanente, ou seja, para o resto da vida, quando o paciente, por essas razões que vocês estão lendo, não puderem fazer a cirurgia ou não quiserem fazer a cirurgia, ou podem ter a sua indicação temporária. Naquele momento, por exemplo, ele não tem condições de fazer a cirurgia por alguma razão, então ele pode usar um obturador faríngeo. Lembrando que o êxito deste tratamento é tudo nas costas de uma integração, né, entre o dentista e o fonoaudiólogo, desde a sua indicação até a sua etapa final de confecção. Veja aqui, nós todos na sala de naso, com dentista, tem fono, então, tudo para adequar aqui um bulbo faríngeo, né? Agora, qual que é a diferença de um bulbo faríngeo e um retalho faríngeo ou uma técnica cirúrgica? Todos têm o mesmo objetivo, que é dar condições para ter o fechamento velofaríngeo, ou seja, dar suficiência velofaríngea, né? Aqui eu já falei na indicação temporária. Então, gente, é muito importante que entendamos que existe o procedimento físico para tratamento da disfunção velofaríngea, que é a cirurgia, ou o obturador faríngeo. O obturador faríngeo ele pode estar junto a uma prótese de palato, quando o paciente, por alguma razão, não pode operar, por exemplo, a fissura. Nesse caso aqui que vocês estão vendo, é um paciente com uma fenda extremamente ampla, né? Esse é um paciente que tinha uma insuficiência de tecido, ele já usava uma prótese dentária total e ele não quis, obviamente, fazer a cirurgia, porque ele nunca ia deixar de usar uma prótese. Também podemos indicar o obturador faríngeo para aqueles pacientes que já fizeram a faringoplastia e que ficaram com um retalho muito estreito. Então, é possível fazer um bulbo bilateral ao retalho faríngeo, por exemplo. Esse é um caso que também tinha uma fístula e com a mesma prótese se vedou a fístula. E um outro casinho, que também, aqui o paciente tinha fístula, ele não tinha faringo, mas ele tinha uma insuficiência de tecido, e com a mesma plaquinha se vedou. Professora Marinês, uma pergunta que é importante esclarecer agora. Qual a diferença entre prótese de palato e obturador faríngeo? Ficou confuso para o aluno. Desculpa. Pessoal, embora as pessoas usem a palavra prótese de palato como sinônimo para qualquer prótese que vede algo no palato, tá? A prótese de palato, ela veda um espaço no palato, ela veda a fístula e ela veda o espaço dentro do palato. O obturador faríngeo, ele é uma prótese de faringe, ela fica lá na velofaringe. Deu para entender? Então, eu posso ter um paciente que usa um obturador faríngeo apenas, tá? E que não tem uma prótese de palato, o que está na porção anterior, dentro da boca, é para segurar o bulbo,
ou ele pode também estar inserido numa prótese de palato que está vedando ou todo o palato ou partes do palato. Deu para entender? Bom, então, gente, continuando. Aqui eu já falei, não vou... O que nós descobrimos ao longo desses anos também, a literatura já mostrava que o obturador faríngeo também pode estimular o movimento das paredes faríngeas. E muitas vezes, esses pacientes, eles se tornam melhores candidatos para fazer a cirurgia para a correção da insuficiência velofaríngea depois de uso, por exemplo, de um obturador faríngeo, e que, por exemplo, se foram submetidos principalmente aí a uma fonoterapia intensiva. E é o que a gente vem fazendo muito no centrinho, principalmente para pacientes com velofaringe hipodinâmica. Nós já publicamos vários artigos e já orientamos várias teses que comprovam essa estimulação das paredes da faringe, né? E esses pacientes, muitos deles, inclusive, têm indicação para um programa de redução do bulbo. Eles começam com um bulbo grande, né? E aí o objetivo é ir diminuindo este bulbo com o objetivo mesmo de estimular o movimento das paredes da faringe. Então, por exemplo, essa paciente aqui, ela tinha um gap enorme, com até um anelzinho de passavan ali, um esboço. Aí ela fez esta prótese aqui, né, uma prótese grande, e aí essa é uma paciente que tinha todos os dentes, ela não precisava repor nenhum dente ausente, ela não tinha fístula, ela tinha o desejo de fazer a cirurgia. Então, fizemos 4 reduções no bulbo dela, e ela, então, se tornou uma candidata para fazer a faringoplastia. Veja, então, essa é uma paciente que teve a alta do serviço, né, e fez o tratamento completo. Essa é uma paciente, por exemplo, que tem pouco movimento de paredes, a não ser que ele lentifique bem, ele está em terapia. Então, quando ele faz isso aqui, ó, muito bem elaborado, aí, então, ele até consegue mexer. Se ele não elaborar bem, ele não consegue mexer. Então, esse é um paciente que foi feito para ele um bulbo bem grande, com terapia intensiva, inclusive com terapia de biofeedback durante a nasoendoscopia, para que ele, então, pudesse ver, pelo espelho, inclusive, o movimento das suas paredes contra o bulbo faríngeo. Quanto tempo eu tenho, Gê? E pacientes, então, que têm... São 10 para as 4. 10 minutinhos. Tá bom. Pacientes que têm indicação para fonoterapia são aqueles que têm articulações compensatórias que permanecem após a aparatoplastia primária e secundária, aqueles pacientes que ainda apresentam hipernasalidade e ou emissão de ar nasal em fonemas específicos, ou às vezes até em todos os fonemas, né? E pacientes que têm hipernasalidade e ou emissão de ar nasal após a correção cirúrgica ou protética. Então, existe o procedimento físico ali, existe o potencial, por exemplo, que um retalho ou um bulbo, ele está no tamanho que a gente julga ideal, ele está na altura da faringe correta, mas tem tão pouco movimento de paredes, então nós vamos, com a terapia, fazer com que essas paredes se movimentem com o objetivo de que ele consiga suficiência velofaríngea para a fala e, então, que ele consiga ter uma inteligibilidade adequada ou até a possibilidade de normalizar a sua fala. Lembrando que quando a gente fala em fonoterapia, nós estamos falando aqui em substituir um hábito velho por um hábito novo, né?
que não é uma coisa, nós não fazemos mágica, não é uma pílula que o paciente dorme e acorda, né, uma pessoa nova. Existe muito trabalho aí, nós temos que usar estratégias e técnicas para eliminar, corrigir um problema, né, tirar um hábito velho e pôr um hábito novo em cima. E todos nós sabemos que nós temos tantos hábitos, não vou nem dizer de fala, mas hábitos de andar errado, hábitos de comer errado, né? E quando a gente tem que mudar um hábito, não é fácil. Então, muitas vezes a gente tem o início ele vai bem na mudança de hábito, mas depois fazer com que aquele hábito novo ele permaneça, que é a etapa de automatização, é mais complicado, né? Então, a terapia, ela tem que prever tudo isso. E se fosse possível, a terapia devia ser diária, né? Se fosse possível, no mundo ideal, né? Porque, e de preferência, sim, até esse tempo mais curto, mas com a maior frequência aí, seria muito melhor do que o tempo mais longo, porém menos frequente e muita prática, né, gente? Não dá para não pôr em prática, porque senão a gente não muda os hábitos. Aqui eu não vou descrever todas, mas as etapas da fonoterapia são muitas. Né? No trabalho de doutorado da Gabriela Zuin, que eu orientei, por exemplo, nós utilizamos aqui 7 etapas que têm que ser pensadas com muitos detalhes, manter a motivação do paciente em alta, do seu cuidador em alta, cuidar das estratégias, cuidar do reforço, enfim, para que isso tenha uma fluidez diária ou semanal para o paciente não desistir. Então, é muito importante o uso das pistas facilitadoras, porque elas são os biofeedbacks, elas são ferramentas que fazem, que promovem observações em tempo real do fechamento velofaríngeo, podendo evidenciar a presença de escape de ar nasal ou a ausência da pressão intraoral ou até mesmo da mímica facial. Então, veja que o biofeedback, ele só irá mostrar funcionalidade quando o indivíduo apresentar condições anatômicas e fisiológicas para alcançar o fechamento velofaríngeo, porque se ele tiver uma insuficiência velofaríngea, é óbvio que as pistas que eu estou usando não vão funcionar. E as pistas facilitadoras, elas são usadas por quê? Porque elas proporcionam sensações, né? Elas causam percepções e elas estimulam a propriocepção. Então, quando eu penso em pistas facilitadoras, com este conceito por trás, né, eu tenho que bolar pistas muito simples, muito fácil, muito barata de usar, né? Então, uma pista facilitadora, ela causa sensações com os estímulos externos apresentados, consequentemente, busca o vínculo com informações prévias por meio da percepção, atingindo as sensações mais profundas por meio da propriocepção. Então, vejam aqui, eu tenho... e, claro, eu como terapeuta, eu tenho que ficar atento qual que é a melhor entrada sensorial do paciente para eu selecionar a melhor ou as melhores pistas facilitadoras. E existem várias, por exemplo, que é a visual, né? Que tem aqui o copo de bolinha, tem um tule, então os fonemas que têm impressão intraoral, como os plosivos e fricativos, né? Esse fluxo de ar mexe com as bolinhas, então o paciente vê que está tendo um fluxo de ar. O remo de ar, né, que é um papel cartão recortado em forma de remo, que o paciente, então, quando fala, por exemplo, um pá, 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 né, ele é uma pista visual mostrando que teve ou não a pressão de ar intraoral. O papel franjado, muito simples também, que é um papel de bala de coco, colado numa espátula, e aí, então, o que a gente fala para o paciente, ele é capaz de visualizar de uma forma mais concreta. Também podemos usar um tipo de espelho para ele perceber se escape ou não escapa ou não o ar, né? Aqui o escape-scope, que aqui é um tubo, né? Ou garrote, ou um tubo de silicone, com
um tubinho de vidro, que é de uma caneta, e uma bolinha aqui. Então, veja, ele está treinando, então não pode escapar ar pelo nariz, não está escapando, porque a bolinha não está subindo. A partir do momento que escapar, então ele vai ver, opa, a bolinha subiu, né? Um outro tipo de pista é a pista auditiva, que eu posso usar o garrote ou o tubo de silicone da mesmo material, só que colocando não só no ouvido do próprio paciente, como a própria fonoaudióloga pode escutar aquilo que o paciente está escutando, né? Pistas tátil-sinestésicas que eu posso sentir, então, por exemplo, vibração de pregas vocais ou não, né? Eu posso sentir no dorso da mão ou na palma da mão o fluxo de ar, como no caso dessa aqui. Pacientes que têm mímica facial, por exemplo, e falam assim, não percebem que eles fazem careta, assim como pacientes que têm tique, né, gente? A pessoa com tique, ela não percebe que ela tem. Então, a mímica facial é como se fosse um tique. E aqui, olha, essa fita adesiva, ela manda uma mensagem através dos mecanorreceptores para o cérebro que a pele mexeu e que não pode mexer. Podemos também, por exemplo, se ele usa um obturador faríngeo, né, ele pode, e ele não tem a propriocepção, por exemplo, do ponto articulatório para fazer um K, aí é muito específico, né? Só o centrinho, talvez, um dos poucos teria condição de fazer, porque nós temos o serviço de prótese, nós temos o dentista, né? Então, nem sempre aí tem os centros que podem usar esses recursos tão sofisticados. Aqui também a pista tátil-sinestésica através da pressão positiva contínua aí nas vias aéreas, que é o CPAP, né? Eu não vou entrar em detalhes, porque vocês vão ter muita oportunidade de ver essas pistas em funcionamento. Nós vamos estudar bastante ao longo aí das disciplinas, mas essa é uma paciente, por exemplo, que está usando o CPAP e está usando o remo de ar. Então, existe a possibilidade da combinação das pistas facilitadoras, que pode ser uma visual com uma tátil, uma visual com uma pista auditiva, tá? Um outro tipo de pista é a própria pista verbal, né? O terapeuta, ele explica para o paciente como fazer o ponto, como fazer o modo articulatório do som-alvo, né? Veja aqui a nossa aluna explicando para a paciente. Então, se eu fizer com vocês agora, rapidamente, que nós já estamos finalizando, veja, se eu pedir para vocês soprarem, tentem fazer, eu não estou vendo vocês, mas vocês vão fazer. Assoprem, vocês vão fazer. Aí, se eu falar para vocês, agora vocês vão soprar encostando o lábio inferior nos incisivos superiores e vão soprar, tá? Então, é o que a aluna está falando para a paciente, está pedindo para ela, assopre com o seu lábio encostado no dentinho. Veja, sem ela perceber, já saiu F. E se ela falar agora, liga o motorzinho e faz o mesmo soprinho. Então, ela vai sair o quê? Sai um V. E ela não sabe, porque na cabeça dela, o F e o V, muitas vezes, é uma fricativa faríngea. Então, essa pista verbal é muito legal, eu gosto muito. Pista manual, né? Muitas vezes o paciente ele não consegue ajeitar todos os articuladores para o mesmo fim. Então, muitas vezes é necessário que o terapeuta vai lá, vede o seu nariz, por exemplo, ou pegue o seu lábio e encoste no dente superior. Então, aí a manipulação dos lábios, da língua, das narinas do próprio paciente. Lembrando que para tratamento da disfunção velofaríngea, nós não usamos massagem do palato, nem exercícios de sopro para ele fazer uma analogia com a fala. Nós usamos, sim, o sopro para fins da articulação, mas não para que o paciente sozinho faça analogia com a fala. Exercícios isolados,
de MO, exercícios do palato, quente e frio, essas coisas que eram procedimentos desenvolvidos no passado, quando o entendimento da fisiologia da fala era limitado, quando não se sabia muito a respeito do mecanismo velofaríngeo, né? E esses procedimentos eram emprestados da aplicação de outras patologias numa base puramente teórica. Eu mesma, na década de 80, eu usei muito essas técnicas, que obviamente não funcionavam. Graças a Deus, hoje não, já há muito tempo a gente já sabe que não funciona, né? E aqui alguns flashes de uma terapia. Basicamente, a nossa terapia no início, ela lança a mão do uso das pistas facilitadoras e a combinação das pistas, respeitando aí a pista que melhor se adeque ao paciente, tá bom? É isso, gente. Em uma hora a gente tem que correr, né? E eu fico à disposição aqui de vocês para... A gente vai deixar as perguntas para o fórum, porque já segurei eles 2 horas, né? A não ser que alguém tenha uma pergunta relâmpago, né? Como a Isa, sobre obturador e prótese, que precisa esclarecer para entender. Sua aula pode ser disponibilizada, né? Professora Marinês, como nós combinamos. E eu acredito que a da doutora Thelma também, mas aí eu vou confirmar com ela antes de disponibilizar, certo? E como eu falei no intervalo, gente, não sei se todo mundo prestou atenção, nós desabilitamos os 2 questionários, mas vocês têm tempo para fazer as leituras solicitadas. Tem leituras complementares, né, que vocês podem fazer se quiserem, mas as solicitadas nós estamos mantendo em português, tá? Aqueles artigos e capítulos que a gente tem permissão para postar, nós estamos postando, e os que a gente não tem, vocês teriam que buscar na biblioteca, mas algumas alunas já têm, a Olivia já tem, e ela vai mandar para o e-mail de vocês, porque a gente não pode postar. Eu recebi até uma bronca, né? Coisas que não deve postar. Teria que colocar na biblioteca, essa é a verdade, para vocês copiarem, mas já vocês recebem por e-mail, certo? Obrigada, doutora Thelma. A doutora Thelma acaba de disponibilizar essa aula também, e às vezes é legal ver 2 vezes, né? E tá lá para vocês. Quem teve que sair, às vezes cai. Gente, minha internet caiu 2 vezes. Eu tive que e não conseguia voltar. Então a gente tem que sair e entrar de novo, né? Por isso que tem que ter uma equipe enorme trabalhando, tá bom? Ontem mesmo, eu estava sem internet aqui em casa. Olha aí, que sorte. Eu fiquei mais de meia hora com o moço da NET, desesperada, porque eu falei, não vou dar aula. Não, eles ficam me mandando aquela gravação por causa do Covid, estamos com o número de pessoas reduzida, que é para você já ir se acalmando caso não tenha jeito. Mas volta, viu? O doutor Homero postou aqui que ele já arrumou a tarefa e já abriu a tarefa de classificação de fissuras, e a doutora Araci, muito gentilmente, muito rapidamente, respondeu o questionamento de 2 alunas e já coloquei no fórum, tá? Ela fez com imagens, inclusive, ficou super legal, tá bom? Então, estamos caminhando, gente. Obrigada pela atenção. Quarta-feira é comigo, Distúrbios da Comunicação, tá bom? E até quarta-feira. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Até quarta, então. Beijo.